Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes por estarmos na casa do Senhor esta noite e agradecemos ao Senhor pelo grande privilégio que Ele está nos concedendo. Sou grato também ao nosso querido pastor Ailton José Alves pela confiança. Ele mandou saudar a todos com a paz do Senhor. Enviou o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o pastor gostaria de estar aqui para agradecer aos irmãos pelos cuidados com ele e a sua família através da oração. O pastor é muito grato pelas vossas vidas e vem com seu carinho, seu amor, o respeito também que ele tem pelo pastor Ismael, sua família, por todos os obreiros e por toda a igreja do Senhor aqui em Araçoiaba. O pastor ama os irmãos e esta noite os irmãos recebam o seu carinhoso abraço. Amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Ismael, parabenizar sua esposa e as suas companheiras pelo congresso de mulheres aqui, os louvores, o maestro, né? Belos louvores, Deus abençoe os nossos irmãos. Com a graça do Senhor, esta noite eu quero meditar em Lucas capítulo 2, versículo 36 a 38. Lucas 2, 36 a 38. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém? Quem foi esta mulher? Qual o seu segredo? Qual o segredo da sua prosperidade espiritual e em outras áreas? Encontramos só 3 versículos sobre ela. Eu queria um pouquinho de retorno, se possível, um pouquinho mais. E mas aprendemos muito com o Senhor através da vida, do legado de fé desta mulher. O que sabemos sobre ela é o que está no texto bíblico, escrito por Lucas, e ele disse que ela era claro, entendemos aqui que ela era uma judia, filha de Fanuel, da tribo de Aser, é o que o versículo 36 nos diz. E entendemos também que ela era uma mulher idosa, ela já estava perto de 84 anos, é o que diz o versículo 36 e 37, e esta era já avançada em idade, e o 37 diz, e quase de 84 anos. Ela também, o texto nos informa no versículo 37, que ela era viúva, ela havia perdido seu esposo, já fazia muitos anos. Quando olhamos para o que Lucas escreveu, percebemos que esta mulher era uma mulher piedosa, uma mulher devotada a Deus, ao seu reino, uma mulher de um coração piedoso. O texto também nos informa que ela era uma profetisa, que ela profetizava, ela era uma voz profética de Deus na sua geração, é o que diz o versículo 36. Ana, ela foi a quebra de um protocolo. O ministério profético era dado aos homens, e nós encontramos na Bíblia poucas mulheres que foram profetisa. Ana, Uda e outras.
mas foram poucas diante de tantos homens que profetizaram, foram profetas do Senhor. Então ela foi um paradoxo, ela foi a quebra de um protocolo. Deus a levantou como uma voz profética na sua geração. E qual o segredo de Ana? Ana foi uma mulher muito importante para o Messias, assim como Simeão foi. Ela e Simeão estavam juntos no templo naquele dia, na apresentação do Messias. E ela foi ela falou do Messias para as pessoas que estavam ali. Era algo que ela sonhava, que ela levou a vida toda esperando. Todos os judeus daquela geração, das gerações passadas, esperavam com muita ansiedade pelo Messias. E Ana teve o privilégio de ver. Porque Deus deu este privilégio àquela mulher? Se ela era uma anônima, não era uma personagem política, influente, religiosa, como uma pessoa influente na sua sociedade, tão influente como os outros foram. Quando olhamos para Ana, o primeiro segredo que encontramos naquela mulher, o versículo 37 nos diz que ela, servindo a Deus em jejuns e orações. O segredo não é novo, é o mesmo, de sempre. E ele não vai mudar. Aquela mulher, olha o versículo que diz, o texto não está dizendo que ela serviu ou servirá, nem no passado nem no futuro, mas no presente contínuo, servindo. E ela vivia uma vida de oração e jejum. Quem vive uma vida de oração e jejum se torna íntimo de Deus. Não tem como. Ouvir coisas que poucos ouvem. Ver coisas em Deus que poucos conseguem ver. Sentem algo de Deus que poucos na terra vão sentir. Compartilham do sentimento de Deus por alguém, por uma família, por uma nação, que poucos vão compartilhar. Deus confidencia coisas do futuro. Deus fala coisas absurdas. Deus se comunica, tem prazer de se comunicar, de ir lá, de ficar horas com quem se torna íntimo seu. E Ana, ela era íntima de Deus, servia a Deus com jejuns e oração e orações. É assim que o versículo 37 diz. Quando eu olho para esta virtude aqui, eu entendo porque ela viu o Messias nos braços de Simeão, de Maria, o Verbo encarnado junto dela. Ela viu o Verbo encarnado, o Verbo que virou gente, o maior mistério da Bíblia, o Deus homem. Ela viu nos braços de Simeão. Ela olhou para ele, ela esteve perto dele. Às vezes alguém fica se interrogando por que aquela pessoa alcançou isto de Deus, ouviu. Mas se você pesquisar, você vai ver que houve um segredo. As coisas de Deus não vêm de graça. A palavra oração e jejum aqui está no plural. Orações, jejuns e orações. Ela vivia uma vida buscando intimidade com Deus.
A intimidade com Deus não vem do dia para a noite, ela leva tempo, ela requer muito sofrimento, ela requer muita maturidade, e maturidade vem com o tempo, vem com o passar dos anos. O caminho para perto de Deus é um caminho estreito, difícil, muito difícil. Quantos minutos estamos orando e jejuando? Se jejum e oração fosse alimento, você estava gordo, magro, vivo ou morto? Nós estávamos como? Se oração e jejum fosse alimento do corpo, né? Alimento que eu falo é alimento mesmo. Orar não é um querer, é algo de vida ou morte. Orar e jejuar é algo de vida ou morte. Ou a gente ora e jejum, ou a gente morre. Orar e jejuar é travar uma batalha com Deus e contra as trevas, a nossa natureza e o diabo. É lutar com Deus, não contra Deus. Lutar com Deus, mas também lutar contra o mundo, o diabo e a nossa natureza. Orar é uma necessidade. Orar é algo vital. Orar e jejuar é algo vital. Como água é algo vital. Como alimento é algo vital. Como dormir é algo vital. Orar e jejuar é algo vital. Quem não ora e não jejuma morre. Não consegue vencer. Os privilégios de Deus são para quem ora e jejuma. As coisas profundas de Deus é para quem ora e jejuma e nesse processo alcança maturidade. O texto nos diz no versículo 37 que Ana, servindo a Deus, e a palavra servindo a Deus aqui, o termo grego aqui também é adorar. Enquanto ela orava, jejuava, ia ao culto, cantava, ela juntava tudo isso e transformava em uma adoração a Deus. Adorar eu não devo adorar na hora que der para adorar, que eu achar que estou bem para adorar. Adorar é outra coisa que é vital. Porque quando você adora a Deus, você alivia o fardo das pessoas. Quando você adora a Deus, você melhora a vida das pessoas. E é bíblico, mas é claro que é bíblico. Se você ler, quando Davi, ele adorava com a sua harpa, cantando e tocando, Saul ficava aliviado no seu sofrimento. É assim que o texto diz lá. Saul ficava aliviado, se sentia melhor, e o demônio corria de Saul, fugia de Saul, saía de Saul. Está lá, está escrito lá. Que adoração é essa minha? Que quando a pessoa escuta eu louvando a Deus, ou pregando, ou seja como for, e nessa adoração minha, ninguém fica aliviado, a vida de ninguém melhora, os demônios não correm. A adoração de Davi, a unção que descia era tão grande, que essa unção hoje é a unção que há no nome de Jesus. Jesus falou, em meu nome expulsarão. Quando Davi adorava, a adoração de Davi, aquela unção que descia, expulsava o demônio que havia em Saul. Por quê? Por dois motivos. Por um motivo, um só. Davi, quando adorava, ele adorava com o coração esmagado. Se eu esmago a laranja, eu extraio o melhor da laranja. Se eu esmago a cana, eu extraio o caldo da cana, porque levou meses para ela construir.
O Salmo 51, versículo 17, diz assim: Davi disse que o sacrifício que agrada a Deus procede de um coração contrito e quebrantado. E o sentido ali, sabe qual é? De contrito e quebrantado? Esmagado. Se você esmaga algo que é sólido, ele vira pó. Por isso que Deus não suportava Davi. Abraão amava a Deus, mas Deus amava Davi. Deus era doido por Davi, louco, apaixonado por Davi, porque tudo que Davi ia fazer para Deus, ele esmagava o coração dele, o âmago de Davi, o seu ser, o mais recôndito do seu ser, ele se derramava. Mical, quando viu Davi dançando perante a arca, ela disse: "Isso é um vadio, esse homem é um vadio, não tem o que fazer." Na hora Deus feriu Mical e ela nunca foi mãe. Ela seria mãe, mas Deus naquela hora travou, porque ela julgou Davi. Davi estava dançando perante a arca, glorificando a Deus com o coração esmagado. Deus não suportava quando Davi orava e adorava com o coração esmagado. Se você ler o Salmo 34, o Salmo 34, que é de Davi, foi escrito quando ele recebeu um dos maiores livramentos de Deus na sua vida. Um livramento maior do que com Golias. Por quê? Com Golias ele tinha um exército de Israel esguarnecendo ele atrás. Mas o livramento do Salmo 34, não. Ali ele estava na sala real do rei Aquis, com a elite do exército do rei Aquis atrás dele, pronto para fazer dele picadinhos. Ele não tinha ninguém com ele. No Salmo 34 ele diz que clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o livrou de todos os seus temores. Temores ali é pânico, e a palavra está no plural. O pânico tomou conta do espírito, da alma e do corpo de Davi, e ele ficou pálido, trêmulo, suado. Houve um excesso de saliva em Davi. Você saliva muito quando você está satisfeito ou com raiva e medo. Isso é científico. Ou com algum problema no estômago. Aí Davi pensou: como é que eu escapo aqui? Agora eu morro. Não tem como escapar aqui. Duas coisas Davi disse ali que é interessante. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se. O anjo do Senhor ali não é um anjinho qualquer não. É o próprio Senhor. É uma teofania. E eu diria, faço minhas palavras de um estudioso que disse: é uma cristofania. O anjo do Senhor era uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Eu desconfio que Davi viu ele, entre ele e o rei, e entre ele e o exército, os soldados. Ele viu o Senhor. Ele disse ao anjo do Senhor: fica dando volta em volta de quem os teme e os livra. Acampar ali é armar uma tenda em volta. Lembra de Paulo, na segunda carta de Timóteo? Paulo disse assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, porém o Senhor assistiu-me. Paulo viu o Senhor no julgamento, dizendo: olha, estou aqui, vice, fica tranquilo que eu estou aqui. Davi viu. Versículo 18, Davi disse: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Contrito e quebrantado ali é coração esmagado também. E ele estava em pânico, suas pernas trêmulas, seus lábios ele não podia controlar, suas mandíbulas que batiam de medo, suado. Aí Deus pegou o medo, o pânico de Davi para salvar Davi. Davi começou a fingir-se de louco, escorria a saliva pela barba, arranhar os portais. Se Davi estivesse calmo, ninguém ia acreditar que ele estava louco. Deus pega uma desgraça e usa ela para lhe salvar. Me pergunto como, eu não sei, porque o pânico, já sentiu pânico? Alguém sentiu pânico aqui? Você tem medo de sair do quarto, você tem medo de sair do portão, suas pernas tremem, seus lábios, você não consegue controlar a mandíbula, não, ela bate assim, ela bate, você não consegue controlar isso aqui com pânico. Eu falo com conhecimento de causa. Davi estava em pânico.
Temores aí é pânico. Aí ele se fingiu de louco, o rei disse: tira esse homem daqui, esse homem é louco, não me falta louco aqui não, tira esse homem daqui. Quando Davi foi jogado para fora da cidade dos filisteus, ele disse: louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Quando Deus nos esmaga, Ele extrai o melhor de nós. Quando Deus esmagou Davi na sala de Aquis, Ele extraiu de Davi o maior louvor, o melhor louvor, o maior louvor e um louvor contínuo. Você quer ver Deus não aguentar? Adore com o coração esmagado. Aí sentado onde você está. Ana adorava a Deus, servindo ao Senhor. O sentido aqui é adorar. Ana tinha uma fé perseverante, servindo a Deus de dia e de noite, diz o versículo 37. Fé perseverante. Ana era uma pessoa como nós. Ela enfrentou muitas dificuldades. É impossível você falar a palavra de Deus e você não pagar um preço por ela. E ela era profetisa. Você é provado naquilo que você canta, naquilo que você prega, naquilo que você crê. Às vezes eu saio de um culto aflito, porque Deus me deu aquela palavra de fé, e eu digo: meu Deus, eu vou ser provado nessa palavra. E quando passam os dias, tome. Nós somos provados no que pregamos, cantamos e cremos. A fé desta mulher é perseverante, de dia e de noite, servindo ao Senhor. Para a fé, tudo está pronto, acabado e terminado, antes das coisas começarem a serem feitas. Quem entendeu, diga amém. Para a fé, tudo está pronto. Eu vi o meu pai na hora de morrer dizer: estou indo embora, mas meus filhos serão pregadores do Evangelho. 1980. Meu pai me viu dando essa palavra hoje aqui, não sei como, mas viu. A fé dele alcançou. Pastor Amaro Mariano, aquele louco santo de Deus que já está com o Senhor, no dia dias depois, não lembro quantos dias, fomos para a ceia, porque ele queria conhecer os órfãos e a viúva. 13 meninos ficaram naquela fila ao lado da congregação quando terminou a ceia. E ele veio, estou na mão na cabeça das minhas irmãs, e quando ele chegou perto de mim, do meu irmão caçula, ele parou assim, bem na minha frente assim, uma pobreza extrema. Eu tinha cabeça grande, bucho grande, pescoço fino, e era uma coisa séria. Mas aquele louco santo de Deus, com a fé, botou a mão na cabeça minha, a cabeça na cabeça do meu irmão, fechou os olhos assim, deu um gemido, Jesus, gemido assim. Depois ele deu uma gargalhada, olhou para cima assim, com os olhos fechados. Quando abriu os olhos, gotas de lágrimas grossas caíram assim em cima da gente. E ele disse para minha mãe: cuide desses 2 meninos, porque Deus vai usar eles para pregar o Evangelho. Era uma loucura total. Não aprendi a pregar o Evangelho ainda, mas estou lutando, estou lendo a Bíblia. A fé vê tudo pronto, acabado, terminado e feito. Cama sobre Minévia. Aleluia.
o louco do profeta Joel, Israel devastado pela maior praga de gafanhoto de todos os tempos. Ele chegou no capítulo 2, versículo 21 e disse para a terra, terra ali não é ser humano, é terra mesmo, terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez, só tinha o quê? Seca, poeira, ossos de animais, de homens, de crianças, uma mortandade total, só tinha seca, não tinha uma planta, um verde, uma folha verde, mas ele falou: regozija-te terra, alegra-te terra, porque o Senhor fez, já está pronto, vi terra, fez grandes coisas. A fé vê jardim do Éden no deserto, vê água brotando de rocha, a fé vê deserto climatizado, muralha afundando. A fé, com a fé, um vaso de azeite enche quartinha, pote, jarra grande, jarra média, jarra pequena, enche muito e ainda sobra, e só parou porque não tinha mais vaso. É a fé. É a fé. Como vai a minha fé e a sua fé? A fé faz você provar o futuro. Pastor Satiro sonhou aqui no Brasil, comendo pão na Colômbia. No primeiro dia que ele chegou lá, que entrou numa casa, que serviram uma refeição, que ele comeu, no sonho que ele teve aqui no Brasil, quando ele acordou com o gosto do pão na boca. E quando chegou lá, na primeira refeição que comeu, qual foi a comida? O pão do sonho, de anos atrás aqui no Brasil, o mesmo sabor, mesmo sabor. A fé perseverante, de crer hoje, de crer amanhã. E tem uma coisa, hein? Quando vai se aproximando da vitória, a coisa fica estreita, piora, o negócio fica bagunçado. Deus bagunça suas emoções, suas finanças, sua saúde. Deixa eu usar essa palavra bagunça, tá bom? No bom sentido. O negócio fica desmantelado de um jeito. Deus, que é isso, Deus? Brincadeira tem hora. O Senhor, eu saí do ciclo de oração, o Senhor me prometeu, quando chega aqui o negócio está bagunçado desse jeito. Mas deixa eu lhe explicar por que Deus bagunça e entenda a linguagem, viu? Lembra de Gênesis 1, versículo 1 e 2? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e ali sem forma e vazio. O que é uma coisa sem forma? Eu não sei. Tudo no nosso mundo tem forma. Naquele grau ali, ninguém sabe explicar, só o Espírito Santo. A terra entrou num caos, o universo escuro. Não era essa escuridão, se apagar as luzes aqui, ficar. Não, era uma escuridão de uma totalidade que a gente não sabe medir. E a terra destruída, perdeu a forma e não tinha nada nela. Aí, o que me choca é que o Espírito Santo desceu e ficava pairando. O sentido dali, que ele pairava sobre a face das águas, é o sentido de uma ave, uma galinha com as asas abertas sobre os pintinhos. Eu fico perguntando, que negócio ilógico é esse? Como é que você cuida do que não tem forma e daquilo que está vazio? O caos atrai o Espírito Santo. Onde estiver um caos, o Espírito Santo corre para lá. Tem um caos aí dentro de você? Aquela noite, aquele negócio difícil, tem um caos aí? Aquela causa impossível, tem? O Espírito Santo corre para lá e abre as asas. Pá. Eu falo para esta noite para pessoas que o negócio está bagunçado na sua alma, na sua mente.
Quanto mais você luta, mais o negócio desanda, não anda, não melhora. Jesus! E Deus lhe usa para alguém, ou alguém para você, que vai fazer, e cada dia o negócio mais difícil. Ei, é porque tem que chegar no grau que o Espírito Santo quer. Para ele dizer assim: haja luz! E pá! Haja porção seca! E pá! Ouve ou não ouve? Ouve não? Ouve. Enquanto ele não resolve, você vai estar, debaixo das asas. O evangelista Alessandro Barreto me contou uma coisa linda que aconteceu com ele quando ele era diácono. Ele voltando de um culto, próximo à casa dele tinha um lixão. Aí estava um domingo à noite chovendo, ele tinha 2 meninas na época, hoje ele tem 4. A menorzinha ali no braço. E quando ele passava naquele lixo, escutaram o piado de um pinto. Ele tinha ido para o culto dizendo: cadê o senhor? O senhor não está cuidando de mim não? Um monte de coisa com Deus. Terminou o culto, Deus não disse nada. Na volta, escutaram o piado de um pinto. Aí a menininha ficou: papai, o pinto. E foi para casa e o pinto, e comeu e o pinto. E quando deitaram para dormir, a menina ficava dizendo do quarto: papai, o pinto. E não conseguiu dormir. Ele pegou o guarda-chuva, pegou a menina, foi lá com a esposa para procurar o pinto. Só que Deus queria falar com ele. Procurou no lixo, achou a galinha toda molhada. Mas quando ele botou a mão debaixo dela assim, tinha 2 pintinhos enxutinhos e quentinhos. Aí o Senhor disse: trouxe você aqui no lixo, seu cabra, para dizer a você que assim como esses pintinhos estão aí quentinhos, protegidos, você também está debaixo das minhas asas. Tem causa aí? Angústia de morte, tristeza, depressão, pânico, doença, um problema que está lhe tirando do sério, tem caos. O Espírito Santo, desce para lá e abra as asas. Cama sobre Minévia. Jesus está aqui. Para sobre Micamacé. Não se distraia, Jesus está aqui. Glória a Deus. Aleluia. A pomba de Deus está voando para muitos caos aqui esta noite. Caos. Glória a Deus. Esta mulher profetizava. Deus podia contar com ela. Os templos estão cheios por este Brasil afora. Mas com quanto Deus pode contar? Com quantas mulheres? Com quantos homens? Com quantas crianças, jovens, adolescentes? Com quantos idosos? Com quantos obreiros? Com quantas pessoas? Deus pode contar. Deus não está contando com o seu paletó, com a sua gravata, com a minha, com o seu celular, com o seu carro, com a sua conta bancária, porque você fala muitos idiomas. Ele está contando com os fiéis da terra, porque os olhos de Deus procuram os fiéis da terra para estar com Ele. Falar o que Deus manda. Falar com coragem, como Elias dizia para Acabe: assim diz o Senhor, onde o sangue lambeu, onde os cães lamberam o sangue, Nabote vão lamber o teu também. Como Micaías disse a Acabe, Acabe falou: ele só fala mal de mim. Quando Micaías chegou, Micaías disse: olha,
Eu vi Israel disperso pelos montes. Eu estava em casa e a glória de Deus veio e eu vi Israel. Se tu voltar em paz, Deus não falou pela minha boca. Minha irmã, Deus vai esperar a senhora até quando? Para a senhora entrar nos mistérios de Deus e falar o que é para falar, de dar a sua palavra com verdade. Hein, meu irmão? Deus vai esperar até quando? Por isso que Deus está matando muito. Não é morte natural, não é, é morte matada mesmo. Porque eles estão na igreja como um volume assim, como um boneco. Só querendo bênção, com a síndrome da sanguessuga, lá de Provérbio, dá. Vou buscar minha bênção hoje, mas não tem nada para dar a Deus. Quer algo grande de Deus, dê algo grande a Deus. Quer algo excelente de Deus, dê algo excelente a Deus. Eu coopero nessa igreja, congrego nessa igreja há 48 anos. Vai completar 49. Eu sempre vi Deus anunciar o futuro do que vai acontecer à sua igreja. Quem aqui sabe que é assim como eu estou falando? Que Deus sempre anuncia o que vai fazer. Não estou vendo sua mão não, deixa eu ver. Se não é, fica com a mão baixa. É assim. Pode se incomodar quem se incomodar, Deus sempre guia a igreja. E às vezes Ele começa falando naqueles trabalhos pequenininhos de ponto de pregação, aquele ciclo de oração com pouquinha gente, com aquelas pessoas humildes, Deus se revela lá. E eu vi naquele banco pela pouco, naquela congregação de barro e madeira, e eu dormia debaixo do banco, em cima de um papelão. Deus usava aquelas mulheres, aqueles homens que não sabiam nem ler, e falava desse tempo que nós estamos vivendo. Não vou falar não que vão se levantar contra mim. Ah, você quer falar a palavra de Deus, não quer que ninguém se levante contra? Você quer falar as verdades de Deus, não quer que ninguém se levante contra? Não quer sofrer nada. E às vezes, Deus permite pessoas na sua casa se levantar contra você, para dizer a você: não acredito naquilo que você pregou não. Aquilo que você profetizou no ciclo de oração, não acredito não. E você sabe que foi Deus, mas ficam zombando na sua casa de você. Sabe como foi que Deus anunciou a morte do meu pai? Pela boca da minha mãe. Sei por que eu estou contando isso aqui esta noite. E sei, né? Às vezes em discussão ele dizia: não creio nisso não. Você vive profetizando na igreja, não creio não. Quando foi um dia no ciclo de oração, com pouquinha gente, lá em colégio, perto de Matriz da Luz, o senhor usou minha mãe e disse: hoje é o último dia que tu põe o pé dentro da minha casa. No outro dia ele caiu doente. Com 18 dias ele partiu. Todos os dias, antes da morte do meu pai, ele chamava a gente para perto da rede para fazer o culto doméstico e dizia à minha mãe: me perdoe, você é uma mulher de Deus, eu creio. Mas não teve mais oportunidade de andar junto com ela para a igreja. Se a senhora for uma pedra de tropeço na vida do seu marido, que é um homem que prega a palavra, comprometido com Deus, ou se arrepende, ou vai cair um raio em ti daqui para o final do ano. Você crê se você quiser, o problema é seu. Se o Senhor for um tropeço na vida desta mulher que tem uma chamada de Deus, que é uma serva de Deus, que Deus usa, ou se arrepende, ou daqui para o final do ano, do nada,
Teu coração vai estourar assim, ó, pá. Tu vai morrer. Eu duvido que Deus não toma fogo dele. Tem aliança caindo da mão esquerda esta noite de homens e mulheres aqui. Deus vai tomar uma providência. Ama sobre Minerva, chega, ponto final. Você pode duvidar de mim, mas da palavra não. Vai cessar algo. Vai terminar algo. Porque Deus vai botar o pé e dizer, ó, acabou. A senhora está aqui arrumadinha, louvando a Deus. Aqui a senhora é uma princesa. Na sua casa a senhora é uma bruxa. Seu marido lhe trata como uma escrava. O senhor está aqui como um príncipe, mas em casa é um leproso. E esta noite eu escuto o Espírito Santo dizendo: não permitirei que isto se repita mais. Porque antes de ferir o Senhor, me fere, diz o Espírito Santo. Antes de atingir sua alma, atinge a sensibilidade do Espírito Santo. Palavra. Você está sentindo Jesus aqui? Tem um fogo de Deus aqui me queimando. Debanache, decamanava sobre me camanava sobre me camacé. Eu duvido que envergonhe o meu servo. Eu duvido que envergonhe a minha serva. Aquela mulher profetizava. Deus quer nos usar nesta terra para grande, para pequeno, para sábio, para leigo, para religioso, para político, para quem mora na rua, para quem vive na rua pedindo esmola, para quem mora nos palácios. Deus não quer saber. Deus quer nos usar. Conheço um servo de Deus, que Deus usou ele para um jogador do time do esporte. Natanael, o que é que Deus tem a ver com futebol, com campeonato pernambucano? Calma. O céu governa a terra, rapaz. Qual foi o dia que o céu não deixou de mandar na terra? E aquele servo de Deus ficou num hotel, numa cidade do sertão, e aquele time estava lá hospedado. De manhã foram tomar o café da manhã. No café da manhã o Espírito Santo disse: tem um jogador atrás de você aí, diga a ele que eu não me agrado do orgulho dele, e que se ele chegou aí porque muita gente ajudou ele, eu usei muita gente para ajudar ele. Se ele não se humilhar, ele vai ser tirado do time onde ele está para um time maior, mas lá em um treinamento ele vai se machucar e vai sumir. E diga a ele que o time dele vai perder o campeonato no final de semana. O servo de Deus disse: é. O senhor está mandando, eu vou. Volta assim. O cabra ficou muito macho quando viu
Deixa esse orgulho seu, Deus não se agrada. Você chegou aí por causa de muita gente que lhe ajudou. O senhor é o quê? Um bruxo? Sou um servo de Deus. Você vai sair desse time para um time maior. Se você não se humilhar lá no treinamento, você vai se machucar e vai sumir. E o teu time na próxima final de semana vai perder o campeonato. Perdeu o campeonato, foi transferido, se machucou no treinamento, sumiu. Sumiu na buraqueira. Deus fala com os homens como Ele quer, rapaz. Eu nunca esqueço daquela madrugada que eu estava voltando do programa, que graças a Deus chegou o meu tempo ali. Tudo tem um tempo ou não? Tem não? Chegou o meu tempo, povo. Cadê o senhor na TV? Eu digo, meu irmão, fiquei tantos anos que enjoei. Calma, deixa outros. Deus disse a mim uma noite que eu estava lá sentado no camarim, sem condições físicas de apresentar o programa, chorando 10 minutos antes do programa. O Senhor disse, está terminando seu tempo, tenha calma, se levante, eu vou renovar suas forças, eu vou trazer muitos outros para cá, e você vai sentar na sala da sua casa, na sua poltrona, e vai chorar e se alegrar com o que eu vou fazer. Hoje eu sento, choro, me alegro, que Deus é fiel, rapaz. O que está fazendo? Aquela madrugada que eu vim, quando o farol do carro alcançou uma carroça grande, cheia de reciclagem, chovendo, um homem agachado puxando. O Senhor disse, está vendo aquele homem? Ele é um anônimo, ele é um ninguém, mas para mim ele é muito importante. Hoje ele clamou a mim, e eu quero que você sinta por ele o que eu estou sentindo. Deus passeia na terra, na casa dos grandes e dos pequenos. Você pode morar nos cafundó de Judas Jesus, vai lá. E eu nunca senti uma vontade de chorar gritando, desesperado. Quando o carro empareou com aquela carroça, eu olhei para aquele homem, eu gritei dentro do carro, de tantos gritos, um choro com a misericórdia da minha alma tão grande que aquele homem ficou assustado. E eu me arrependo de não ter parado no posto e esperado ele, pagado um lanche para ele, falado de Jesus para ele, orado por ele. Porque o Senhor disse, sinto o que eu estou sentindo por ele, abençoe ele no meu nome, que eu vou mudar a história dele. E quando eu cheguei em casa, depois daquilo ali, aquela oração, com aquelas lágrimas que eu fiz por ele, dentro do carro, eu me arrependi de não ter parado o carro. Eu disse, para a semana, eu vou encontrá-lo, eu vou dar o dinheiro que está no meu bolso a ele, eu vou orar por ele. Eu fiquei um mês procurando ele. Avenida Abdias de Carvalho, Caxangá. E eu fiz uma oração, Senhor, cadê o homem? E bota aquele homem no meu caminho, eu quero encontrá-lo. O Senhor disse, eu disse a você que eu ia mudar a história dele, eu já mudei. Você não vai encontrá-lo. O que eu quero dizer é que Deus olha para o grande e para o pequeno. E Deus quer usar vocês nesta última hora. Quando nós assumimos a nossa posição de filho de Deus, a droga diminui em um município, o tráfico, a prostituição, o homicídio recua, porque tudo isso é demônio. Mas quando a igreja avança com força, as trevas recuam. Quando a igreja cai nos pés de Deus, Deus bota político no poder e tira político do poder. Manda empresário para aquela cidade, empresa, indústria, abençoa o comércio.
Você vende tapioca na porta de casa, vende limão, vende alho, e você cresce e prospera. Deus abençoa. A igreja orou, Deus derrubou o Império Vermelho no Brasil. E o Império Vermelho no Brasil não se levantará mais, porque foi Deus que derrubou, foi Deus que falou, rapaz. Foi Deus que falou que ia derrubar. Eu ouvi muitas vezes o Senhor dizer: eu vou derrubar. E Deus não brinca não, rapaz. A sua palavra é a verdade. Eu estou dando a honra, a glória e o louvor a Deus que falou a sua palavra. Foi Deus que falou. Trema a terra, abale-se os homens. Foi Deus que falou. Foi Deus que disse que iria trazer o tempo da pandemia, mas que disse que vai derramar um avivamento do Espírito Santo. E vai derramar. Está chegando o tempo dos anônimos de Deus serem tirados das cavernas, das covas, e Deus usar nesta última hora, nesta nação. Quando Elias disse: eu fiquei só, mataram todos, o Senhor disse o quê? Eu tenho 7.000 que não beijou a mão de Baal, que não se curvou, que não comeu no prato de Baal. Eu vou tirar um dos 7.000 para tu ver, Elias. E levantou o profeta Eliseu, e a terra tremeu. Até depois de morto, jogaram um defunto em cima da ossada de Eliseu. O homem abriu os olhos, enxugou o sangue e ressuscitou. Tinha unção na farinha dos ossos de Eliseu. Deus só tirou um dos 7.000. Deixa eu ver com quem Deus pode contar aqui nesta cidade. Cadê sua mão levantada, adorando a Jesus? Feche os seus olhos e diga: Deus, conta comigo. Eu tenho pouca saúde, eu estou endividado, eu estou assim, eu estou em crise, mas pode contar comigo. Eu vou falar a tua palavra, eu vou pregar o teu evangelho. Adore a Jesus. Diga a Deus esta noite: há um encontro de Deus aqui. Eu disse ao irmão no caminho: eu vou para aquele culto, para um encontro de vida ou morte com Deus. Hoje foi um dia de batalha espiritual, e eu sei que não foi só comigo não. Deus marcou Ana antes de usá-la com uma perda irreparável. Eu quero dizer a você esta noite que antes de Deus usar alguém, Ele fere essa pessoa. Essa pessoa perde algo para Deus antes de Deus fazer uma coisa grande. Deus conservou aquela mulher em vida para ela ver o Messias. E tu verás com os teus olhos. Deus deu a ela o privilégio que não deu a outras mulheres. Há mulheres antes delas, grandes mulheres da Bíblia, antes de Ana, não tiveram o privilégio que ela teve de ver o Deus encarnado nos braços de Simeão e de Maria.
Haverá um privilégio de Deus. Tem um privilégio de Deus lhe esperando. Tem um privilégio de Deus lhe esperando. E esta noite eu encerro esta reflexão, dizendo a você que daqui para o final do ano haverá uma intervenção de Deus na sua vida. Se você crê, adore a Jesus. Adore a Jesus se você crê esta noite. Eu duvido quem pensa a minha intervenção na sua vida. Haverá uma intervenção de Deus antes do final desse ano, na história de alguém que está aqui em cima. Adore a Deus com a sua mão levantada esta noite. Na galeria, na porta aqui, haverá uma intervenção de Deus. Pá, de repente, numa hora que você não espera, Deus vai entrar. Shedekadabasu delebekamasida kamanabasé. Sinta Jesus aí onde você está agora. Comece a falar em línguas estranhas. Sinta Jesus aí, comece a chorar e a sentir a glória do Senhor, porque esta noite desceu algo de Deus aqui. É para sentir Jesus. Não pode sair daqui sem sentir Jesus. Um privilégio te espera. Um tempo de glória e de unção, onde eu vou te usar como eu nunca te usei. Mas tu vai ver uma intervenção minha. Sinta Jesus lhe abraçando, lhe tocando. Sinta Jesus colocando algo nas suas mãos esta noite. Sinta Jesus aqui esta noite dizendo: eu sou o seu pai, rapaz. Eu sou o seu Deus, rapaz. Você pensa que eu não estou vendo, eu estou vendo. Eu estou lá. Quantas pessoas não evangélicas estão entre nós esta noite? Levanta a mão para eu ver. Pessoas não evangélicas. Dê só um sinal para a gente lhe identificar. A amiga ali. Quem mais aqui esta noite? Lá atrás. Venham para Jesus. O Espírito Santo vai encher vocês aqui esta noite. Xarabás, decama sobre Minévia.
Vai começar algo novo de Deus nas vossas vidas. Algo grande de Deus vai encher esta noite aqui. Alguém acompanha ela e ceda um lugar para ela aí. Venha em nome de Jesus. Não resista à voz de Deus esta noite. Se levante e venha, porque Deus quer mudar a sua história. Deus tem algo com você. Você não pode continuar longe de Deus. Se levante de onde você está e venha para Jesus. Porque hoje é a sua noite. Escapa-te por tua vida hoje. Se você crê, Jesus lhe batiza com o Espírito Santo sentado aí mesmo, sentado. Ou em pé onde você estiver. Venha para Jesus. Se levante agora e venha, porque Deus vai fazer algo na sua vida agora, aqui esta noite. Em nome de Jesus, venha. Volte para os braços do seu amigo Jesus. É hoje a sua noite. Venha agora em nome de Jesus. Dê um sinal assim, quem já foi crente está afastado da casa do Senhor. Os que estão afastados, dê um sinal para eu ver. Aquele que já foi crente está longe. Tem alguém aqui? Ali. A minha, é o meu irmão, a minha irmã. É você. Vem aqui. Volte hoje para Jesus. Hoje o Espírito Santo vai começar algo novo contigo, na tua vida. Se creres, verás a glória de Deus. A gente pode ficar em pé, com a permissão do pastor. Fique em pé. Nós vamos fazer uma oração breve. Você vai orar por quem está perto de você. E antes do final desse ano, haverá uma intervenção de Deus na vida dessa pessoa. Naquela área onde precisa de um milagre. Se der para botar a mão no ombro, é bom. Você crê que há poder na sua oração? Então ore por quem está perto de você aí agora. Feche os olhos. Bote a mão no ombro dessa pessoa se der. Diga para ela assim: eu vou orar por você agora. E antes do final do ano, haverá uma intervenção de Deus na sua vida. Jesus quer lhe usar em profecia aí agora para alguém. O Espírito Santo ministra os dons aqui esta noite. Enquanto você ora, Jesus cura quem está perto de você. Jesus manda uma providência na sua casa. Xarabacalamanava sobre mim, camanavia-sé. Deus vai mandar uma bênção sobre esta cidade.
Abra sua boca e clame esta noite, porque Deus está fazendo algo aqui. Xenébia, Xodecanávia, Sé. Davara Manávia sobre mim, Camassai. Eu duvido quem pensa de Deus entrar. Sinta Jesus aí, ore, ore, ore. Ore porque desce.